Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. E hoje vamos responder uma pergunta envolvendo a Virgem Maria Católica, ou a cosmovisão de Maria dentro do catolicismo. Eu quero deixar bem claro que já existe aqui no canal outros estudos mais aprofundados e no final deste vídeo eu vou colocar para você. Tem uma palestra do professor Paulo Cristiano, Frente a Frente com Maria. É 1 hora de palestra. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, então no final do vídeo você clica e assiste essa belíssima palestra do nosso querido professor Paulo Cristiano da Silva, que é expert aonde? Em catolicismo romano. Mas antes de eu ler aqui a pergunta do nosso internauta, da nossa internauta, eu quero falar que este mês nós teremos um sorteio fabuloso para começar o ano bem aos nossos inscritos lá no canal do Apoie-se. Vamos sortear 2 Bíblias, a Bíblia do Obreiro, espetacular para ajudar na obra, porque você vai apresentar uma criança, fazer um batismo. Essa Bíblia aqui tem toda a orientação para você manter e ter a liturgia adequada. Muito boa. Também a Bíblia de Estudo com Apócrifos Apologética do ICP, da qual eu sou coautor, e um belíssimo livro, Fatos sobre o Aborto. Isso aqui está em voga porque nós temos aí, no atual governo, um presidente genocida no sentido de querer implementar o aborto no Brasil. Então, nós precisamos reivindicar e termos bons argumentos para convencer a sociedade que o aborto não é bom para ninguém. Não é bom para a mulher que faz, não é bom para o bebê que é exterminado, não é bom para a família do pai, da mãe, enfim. Aborto não é bom para ninguém. Então, se você está inscrito aí no Apoie-se, você pode ganhar um desses 3, na verdade 4 prêmios, porque tem também o kit de livros apologéticos, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe. Se não baixou o app do CACP, faça isso. Vai lá na Play Store ou na Apple Store e baixe o nosso aplicativo. É só escrever CACP ou Centro Apologético. Vamos lá para a pergunta? Oi, pastor. Minha tia, que é muito católica, disse que Maria é a mãe da igreja. Também que Maria era perfeita. Isso é verdade? Confesso que procurei na Bíblia e nada desse tipo eu encontrei. Se puder averiguar isso, te agradeço. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia que eu recomendo, depois eu coloco aí na tela. A Bíblia que eu recomendo para os nossos espectadores, para quem acompanha aqui o canal, como melhor tradução, não os comentários de rodapé, mas a tradução, eu indico a Bíblia de Jerusalém. Para mim, uma ótima tradução. Vejam, a Bíblia católica. Então, em primeiro lugar, de minha parte, não há preconceitos com a Bíblia católica. O problema da Bíblia católica não é a tradução. Tradução problemática é a tradução do Novo Mundo das Escrituras, que é das TJs, aí sim. Claro que a Igreja Católica, apesar da Bíblia a tradução ser razoável, ser bem feita, e ter na Bíblia de Jerusalém em português uma das melhores traduções, não impede a Igreja Católica de ter graves heresias. Também o problema não é nem os apócrifos, porque nessa Bíblia apologética nós ensinamos os nossos irmãos a usar os apócrifos em contra-argumentos com os próprios católicos. Aqui você vai pegar os estudos que tem nos apócrifos, você vai chamar o seu amigo, amiga católica, vai sentar com ele e vai ler os argumentos. Os próprios apócrifos, apesar de não serem inspirados, não corroboram em 100% com as heresias católicas. Uma coisa ou outra eles vão ter subsídios ali para achar tais heresias. Mas mesmo entre os apócrifos, há vários pontos que contestam a doutrina da Igreja Romana. Bem, vamos lá. Sobre Maria ser a mãe da igreja. Olha, em João 2,4, Jesus chama Maria de mulher. Em João 4,21, ele chama a samaritana de mulher. E em Mateus 15,28, ele chama a mulher cananeia de mulher. Que era uma expressão que se usava ao sexo oposto. Não é desrespeitosa, nada. É apenas um pronome de tratamento.
tu queres, mulher. Fala, mulher. Isso aí era o jeito até o próprio filho tratar a mãe. Sem nenhum problema isso. Então, nós vamos observar que a Bíblia chama Maria de mulher. Não existe uma super mulher. Não existe em nenhum lugar das escrituras sagradas Maria sendo colocada como semideusa, como quer, por exemplo, os adoradores da imagem do Divino Pai Eterno. Tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria. É uma cruz, de um lado o Pai, do outro o Filho, em cima o Espírito Santo, embaixo Maria. Então formando uma cruz, que é a imagem do Divino Pai Eterno. Isso é absurdo. Absurdo. A Maria foi uma mulher agraciada? Foi. Maria foi usada por Deus de maneira espetacular? Foi. E Daniel não foi? E Ananias, Azarias e Misael, que dançaram no fogo ardente, junto com o próprio Cristo, não foram? E o Moisés, e o Paulo, e o Pedro? É óbvio que N personagens bíblicos, N personagens históricos, durante a trajetória da igreja nessa terra, foram pessoas que tiveram uma experiência espetacular com Deus, como teve Maria. Nós não estamos aqui depreciando Maria. Muito pelo contrário, ela foi uma mulher santa, íntegra, chamada por Deus, escolhida por Deus para esse momento. Mas ela, em nenhuma circunstância, se coloca como a mãe da igreja, ou a Bíblia a coloca dessa maneira. Muito pelo contrário, ela era apenas uma serva de Deus. Ela mesma fala: cumpra na serva do Senhor o propósito. Ela se coloca como serva. Outra coisa, lá em Lucas, Maria reconhece que ela não era uma pessoa perfeita, mas que precisava de um Salvador. Ela mesma, Maria, vai dizer: eu me alegro em Deus, meu Salvador, falando de Jesus. Então Maria, ela era espetacular no sentido de ser uma serva de Deus realmente íntegra, direita, porque ela reconhecia inclusive a sua pequenez, a sua integridade frágil enquanto ser humano que nasceu debaixo do pecado. E ela então reconhece que precisava um Salvador e que o filho dela, aquele bebê colocado ali pelo Espírito Santo, era o redentor, inclusive, dela. Então, eu, pessoalmente, todo culto do Dia das Mães, e quando eu tenho que pregar sobre uma figura feminina que teve coragem, que enfrentou os desafios do seu tempo, que teve, sabe, integridade, caráter, eu prego sobre Maria sem nenhum problema. Agora, daí a colocá-la na Trindade, a transformá-la em mãe da igreja, a dizer que ela nasceu sem pecado para receber o Senhor Jesus no seu útero, aí já é invencionices, que não tem base bíblica, que não tem base histórica, que não tem base nenhuma. Invenção, crendices populares do catolicismo romano, tá bom? Então aqui, nós como cristãos temos que respeitar Maria, óbvio. Temos que ter em Maria um paradigma de fé, 100%, tá? Ela é uma das mulheres de fé que merece ser copiada. Agora, daí é entrar pelo caminho do catolicismo, colocá-la como semideusa, aí já é outra história, que nós não trilharemos por esse caminho, porque quem assim fizer vai entrar em idolatria e vai acabar indo para o inferno. Aí nós não devemos trilhar esse caminho. Tá bom, gente? Outra coisa, para terminar aí, a nossa irmã, veja, irmã, a senhora falou da sua tia. Glória a Deus que ela veio falar com a senhora. Se prepare, pegue sua Bíblia, inclusive se tiver uma Bíblia católica, leve para falar com ela, abra a Bíblia com ela. O católico que começa a estudar a Bíblia, ele vira protestante, ele vira cristão, de verdade, porque ele se liberta das amarras. Católico começou a ler a Bíblia, o poder de Deus se apodera dele. E vou te falar uma coisa, hein? Quando um católico que rezava terço se converte, meu amigo, Deus usa poderosamente esse católico. Porque ele sabe o que é
viver na religião e agora ele descobriu a graça. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, tenha paciência aí com a sua tia, porque só o fato de ela abrir esse diálogo com você é bênção de Deus, tá bom? Um grande abraço a você, obrigado por mais uma audiência aqui conosco, e se Deus permitir, até o próximo vídeo. Até lá.